ao Senhor, amém? E esse é o principal, é isso que nós viemos fazer aqui. Mas além disso, nós temos ainda 2 atividades bem especiais aqui nessa manhã. Mas antes disso, quero convidar todos que estão aqui, se possível, fechar os seus olhos ou baixar a sua cabeça para nós fazermos uma oração, respondendo à presença de Deus que aqui já estava antes de nós, amém? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, a sua presença amada, a tua obra, Senhor, perfeita na cruz, que é a razão, Deus, de todos nós estarmos aqui. Nós bendizemos o teu nome e é com alegria que nos reunimos nesse local para cultuar o Senhor. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pedimos que o teu Espírito, Senhor, se derrame, manifeste, traga, Senhor, entendimento da tua vontade, traga, Deus, cura, libertação, consolo, força. Abençoe, Deus, a igreja do Senhor reunida neste local, neste momento, em nome de Jesus. Nas tuas mãos estamos e toda essa programação e esse momento que passaremos aqui na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidar você a fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 ao 25. Estamos no 4º domingo do Advento, próximo domingo já é o Natal. E o Advento é esse tempo de espera, né, de preparação para o Natal, tanto que a nossa série de exposições tem a ver com esse momento. E esse texto também fala do Advento. Eu queria que você lesse com atenção esses textos, essas palavras do Evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Amém. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Amém? Amém. E esse menino cresceu, fez uma obra perfeita, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, da onde virá para julgar os vivos e os mortos, do qual nós aguardamos. É a Ele que nós cultuamos nesta manhã. E eu quero convidar você, se possível, ficar de pé, para nós louvarmos ao Senhor juntamente com os irmãos aqui do louvor. Amém? Faça isso com alegria, faça isso com desprendimento, adore o Senhor nesta manhã. Bom dia a todos e a todas. Vamos louvar juntos então o nome de Jesus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória
o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Com a próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar. Saia do seu lugar e traga sua oferta aqui na frente. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz.
ocultas e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois Ele nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Agora, todos juntos, nós vamos ler o salmo que está ali na tela projetado. E, na parte grifada, a igreja toda a acompanha comigo. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor. A Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz de teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Essa próxima canção, ela é nova aqui na comunidade. Talvez vocês já devem ter ouvido. Mas ela fala sobre quem somos. Quem dizes que eu sou, é o nome da música. Nós somos filhos de Deus. E é isso que essa música fala. E eu convido você a cantar com a gente. E se você não souber a letra, você pode fechar os seus olhos e meditar nessa música. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu
Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Irmãos queridos, podem assentar. Hoje vai ter cultinho, vai? Se as crianças quiserem sair, podem ficar à vontade, eu já estou todas. Então vamos ter cultinho. Amém. E agora nós vamos ter um momento aqui bem especial. Amém. Nós temos a celebração aqui de um batismo, que para a comunidade sempre é algo bem importante. E nós queremos chamar já aqui à frente, então, os irmãos podem chegar aqui. O Jorge, a Lise e a Alice, claro. Sim. Pode ficar de frente. Nós vamos ter que... Bom. Tá ok? Não, muito. Vai ter coisa. Bom, irmãos, vou falar longe aqui, a igreja é pequena, você vai me ouvir. Então, Jorge, Alice, nossos irmãos, membros aqui da comunidade, decidiram, nessa data, batizar sua filhinha, que está com quase 11 meses, daqui a um mês completa um ano, e nós queremos fazer então essa celebração agora nessa manhã, ok? Convidamos vocês a testemunharem esse ato, essa celebração, desse ritual, que é uma das duas ordenanças que o nosso Senhor deixou. Uma é de nós realizarmos a ceia do Senhor quando nos reunirmos, e fazemos isso até que Ele venha, e a outra, uma única vez, é realizarmos o batismo de todos aqueles que são discípulos ou entram nessa caminhada do discipulado. Então, está aqui os pais da Alice para realizar
esse ato, colocando Alice debaixo dessa aliança que eles já estão. Mas antes, então, algumas breves palavras a respeito deste momento. Então, a Alice nasceu dia 21 de janeiro de 2022, como eu falei, quase completando aí 11 meses dessa princesa. Um texto que eu quero deixar aqui para os irmãos é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que é o texto da grande comissão, são as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão, e por isso as palavras, por assim dizer, de mais peso, mais importância, resumindo aquilo que ele esperava da igreja, dos seus seguidores, e ele deixou uma missão, uma tarefa para essa comunidade dos que creram, que estavam ali com ele antes dele subir aos céus. E ele disse, olha, ide por todas as nações e batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam dessas pessoas discípulas, batizando e ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado vocês ao longo desses 3 anos. Essa é a grande tarefa, essa é a grande razão de existir da igreja, e tudo isso com um fim doxológico para a glória e louvor do nosso Deus. E esse texto nos fala para nós fazermos 2 coisas, batizar e ensinar. Nós precisamos proclamar o Evangelho, que é a notícia que há salvação para o homem perdido, para o homem que está perdido em seus pecados, que há restauração e cura para esse mundo que está quebrado por causa do pecado, porque Deus enviou o seu Filho. Então o pecador tem chance novamente de restaurar a sua relação com o Pai. Essa é a notícia que nós temos que proclamar no mundo. E as pessoas que entendem isso, que foi através de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, que essas coisas acontecem, então essas pessoas passam a pertencer a um grupo chamado Igreja do Senhor na Terra, e elas fazem isso tornando-se discípulas, seguidoras de Cristo. Só que o ritual que introduz ao discipulado é o batismo. Então Jesus nos mandou discipular as nações, e para fazer isso ele espera que a gente batize e ensine. A receita do discipulado, ou como se faz um discípulo, biblicamente, é 2 maneiras. Você batiza e você ensina. É assim que você faz um discípulo, batiza e ensina. E essas ordenanças, essa tarefa que Jesus deixou para a igreja, ela é universal, ela é aplicável, ela precisava ser aplicável a todas as pessoas. Então, uma criança, um idoso, um adolescente, um adulto, todos podem ser, devem ser discípulos de Jesus, mas para serem discípulos de Jesus, elas precisam, então, passar por esses 2 momentos, que é o batismo e que é o ensino. O batismo, a palavra de Deus ensina que é um só. O ensino é um processo, é uma caminhada, a gente vai aprofundando e vai crescendo uma vida toda nos ensinos de Jesus, para que venhamos a ficar cada vez mais parecidos com Ele. E esse é um requisito, tanto o batismo quanto o ensino, que nós podemos aplicar também numa criança. E por isso que aqui na comunidade, nas igrejas históricas, nós temos esse princípio de também batizar as crianças e incluí-las na aliança, que então os pais já fazem parte. Então, a Alice, sendo filha de pais cristãos, ela não vai ser uma discípula, ela mas para isso ela precisa passar por esses 2 momentos, que é o batismo e o ensino. Ela pode ser muito bem ensinada no caminho do Senhor, já está sendo, desde que nasce a gente ensina os filhos, então nada impede ela ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que nós queremos fazer neste momento. E para isso eu quero também chamar agora mais uma nuvem aí de testemunhas, que são os dindos, os padrinhos, para vir aqui à frente. Ontem nós nos reunimos com essa turma, passamos ali um resumo, uma imersãozinha, um curso pré-batismo, explicando o que é o batismo, por que a Alice vai estar sendo batizado, o significado do batismo e a responsabilidade de ser dindo, de assumir esse compromisso que os pais estão delegando a eles, de andarem juntos nesse processo de discipulado, porque ser dindo é auxiliar no discipulado, porque é para isso que existe o batismo. O batismo está ligado a algo que é grandioso, que é o discipulado, que está no coração de Deus.
e os dinos assumem o compromisso de auxiliar nessa caminhada e nesse projeto, de ajudar a Alice em todos os seus estágios de vida, a andar com Jesus e ser mais parecido com Jesus, a auxiliar os pais, juntamente com a igreja, nessa caminhada. Está aqui o pessoal que a gente conversou ontem, e é uma grande responsabilidade. A gente até desafiou e falou, olha, pensem bem, que amanhã é oficial. Se você vir amanhã, então está de pé, você está assumindo um compromisso de discipulado, não um compromisso de dar presente nos momentos especiais, o que é maravilhoso, é muito bom, podem dar, mas é um compromisso de discipulado, isso que é ser dindo, amém? Andar junto, ensinar os princípios cristãos, a ética, bom caráter, bom exemplo. Então está aqui então os padrinhos. Queria pedir para Pri distribuir aqui para os padrinhos, em nome da igreja, já dar um abraço neles, e nós vamos passar então para a cerimônia. Desculpe que a letra é minha. Todos aí eu perdemos alguma estrada aqui. Amém. Vamos chegar aqui na frente? Se os padrinhos quiserem. Irmãos, aqui está a Alice, então, Portela de Oliveira, com o consentimento dos pais e a bênção do nosso Senhor e da comunidade, nós queremos, então, batizá-la. Alice Portela de Oliveira, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, nós queremos abençoar, Senhor, a Alice, abençoar, Deus, a sua vida, abençoar, Deus, a sua saúde, o seu crescimento espiritual. Pai, pedimos que a mão do Senhor acompanhe ela em todos os estágios, livre do mal, que ela cresça em graça e sabedoria, também diante dos homens, Deus, diante do Senhor. Nós a consagramos para o Senhor, Deus, e abençoamos a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Tu tem que voltar para mim. Não, mas está trancado. Sim, pode botar ali de novo. Deixa eu... Nós, aproveitando que você está aí sentadinho, nós vamos dar sequência à mensagem, mas eu quero rapidinho só, são 3 avisos, dar os avisos aqui da comunidade, para a gente dar, então, sequência a esse nosso culto. Irmãos, os nossos pequenos grupos e também o Sub-18, então, a partir deste momento, nós estamos aí em recesso, só voltamos em março, ok?
Nesse momento a igreja fica bem minimalística, é isso? É, mais ou menos isso. Com só o culto de domingo e mínimas atividades. Então, as atividades essas de pequenos grupos e dos adolescentes a gente para agora e volta em março, ok? Com todo o gás, com ânimo, de novo para as atividades dos pequenos grupos. E nos 2 próximos cultos nós não teremos culto, ok? Nós decidimos aí então no presbitério, já fizemos isso no ano passado, e como o culto vai cair bem no dia 25 e no dia 1º, nós não teremos culto aqui na comunidade, tá bom? Então nós ficamos 2 cultos de domingos sem culto e voltamos no dia 8 com o culto de Santa Ceia. Dia 8 de janeiro voltamos os cultos. 2 próximos não tem, nem de manhã, nem de noite. Os irmãos fiquem com a família, amém? Aproveitem, vão visitar os parentes. Se você gosta muito de estar no culto, você pode visitar uma outra comunidade, fique bem à vontade, não tem problema. Mas aqui na comunidade a gente não vai ter, tá bom? Então, 2 próximos cultos recesso. E também damos a oportunidade dos irmãos não esquecer, aí do mês de dezembro, mês de janeiro que está entrando, né? De você continuar abençoando a comunidade com suas ofertas, seus dízimos. Vindo ao culto, mas não vai ter, então você pode fazer através do depósito, no Pix ou transferência, tá bom? Deus abençoe os irmãos que querem ver o boletim trimestral, nós de balanço da igreja. Eu vou lançar, se eu não lancei, acho que não lancei, eu vou botar no grupo da igreja e também no Face interno, tá bom? Cada 3 meses a gente faz um balanço financeiro e presta conta para a comunidade, vai estar lá, nós fizemos na igreja domingo passado. Um último aviso é que terça-feira à noite, irmãos, Isso que é tarefa do presidente, tem que trabalhar bastante, mas assim, gente, nós vamos aproveitar esse recesso, vai ser pintada a igreja toda a parte interna. Aí nós precisamos que os grupos que administram, aí, que tem as coisas que estão penduradas, nós vamos ter que tirar tudo das paredes. Então, terça de noite, nós estamos para vir aqui, para nós fazer isso aí, isolar as cadeiras, as coisas, tudo para que vocês sabem o que acontece quando faz pintura, né? Lixação e coisa, e acaba estragando as coisas. A gente vai ter que recolher alguns materiais daqui, também tirar daqui da comunidade, para que não seja danificado. Outra coisa, já se prepare no sábado, dia 7 de janeiro, também nós vamos precisar de bastante mão de obra para nós retornar todas as coisas para cá, nós vamos ter que lavar todas as cadeiras, deixar a igreja para o nosso retorno bem bonita, né? Bem acolhedora. Então, não esqueçam, dia 7 e terça-feira agora, dia 7 de janeiro, no sábado. Outra coisa, quem trouxe coisas do café e que sobrou, gente, levem para casa, não deixe nada aqui que possa estragar na geladeira, na coisa que sempre tem ali no refrigerador, tem coisas que estão abertas e acabam vencendo e indo para o lixo. Eu acho um desperdício a gente colocar assim, então não tenham medo, se você trouxe, sobrou, vai ali, pega, leva, doa para alguém, mas não deixa aqui estragando. E quem não trouxe, também se quiser levar, o que tiver ali, podem levar daí. Tá bom, gente? Obrigado. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Terça às 8 aqui, pessoal. Terça agora é de noite e no sábado a gente avisa. No sábado, dia 7, provavelmente vai ser de manhã, à tarde. 7h30 já tem gente aqui, tá bom? A gente vai botar tudo no centro, botar um saco plástico no meio. A gente precisa de ajuda, para não ser poucos trabalhando. Se vem todos, a gente faz um mutirão e rapidinho ajeita, tá bom? Terça-feira, contamos com a ajuda dos irmãos. Amém? E agora, já que a gente também vai ter aí a consagração do nosso irmão Adrian, nós também queremos ouvi-lo pregar nessa manhã. Amém? Então, eu quero chamar o Adrian, que vai estar ministrando a palavra ainda na manhã, antes do nosso evento final, que é a consagração. Vai, varão, deixa eu orar por ti. Senhor, meu Deus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, porque estamos diante da iminência de ouvirmos a Tua palavra, que os nossos ouvidos e mente e coração estejam treinados para ouvir, que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, nos ensine, nos capacite,
chame atenção. Pai, nos ajuda, que o Senhor nos socorra por meio da sua palavra, que venhamos conhecer mais a Cristo, que o Senhor abençoe o Adri na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, fala a tua igreja, a nossa oração. Amém. Bom dia a todos. Opa! Que alegria estarmos reunidos. Eu gostaria de ter um tempo com os irmãos para a gente poder meditar na palavra de Deus. Quero trazer uma reflexão, né, nesses dias que antecedem o Natal. Eu gostaria de falar sobre uma luz que raiou. Nós estamos encerrando praticamente o ano, nosso último culto, mas temos muito a celebrar, não é mesmo? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Os irmãos me ouvem bem? Lá no fundo, tudo jóia? Meus queridos, o doutor Stephen Nichols, em um dos seus artigos, ele escreveu acerca de um evento extraordinário, um evento de Natal. Era dia 25 de dezembro de 1914. Muito tempo. É o ano em que a Primeira Guerra se dá início. Mas acontece um fato interessante. Em meio à devastação da guerra, em meio à devastação das batalhas, é dada uma trégua para celebrar um Natal. A noite vai se aproximando, o som dos explosivos e dos tiros vão se silenciando e vão dando lugar, agora, a cânticos natalinos. Pela manhã, soldados começam a sair das suas trincheiras, desarmados, e se dirigem até as outras dos seus inimigos, e eles começam a se reunir, trocar presentes e celebrar o Natal. Os soldados registram esse dia em cartas, em seus diários, até porque não tinha rede social naquela época, né? E eles registram da seguinte maneira: um soldado alemão relatou esse dia em seu diário da seguinte forma: os ingleses trouxeram bola de futebol das trincheiras, e logo ocorreu um jogo animado. Quão surpreendentemente maravilhoso! E, contudo, quão estranho foi. Os oficiais sentiram o mesmo. Assim, o Natal, a celebração do amor, conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento. Por um dia, houve paz na guerra. Por um dia houve esperança. Por um dia, uma luz brilhou. Após o Natal, os soldados voltam às suas trincheiras e a guerra continua. Eu sei que os contextos são diferentes. A nossa realidade é outra, não é mesmo? Mas constantemente nós enfrentamos batalhas. E em meio ao que enfrentamos, em meio a tudo isso, o que nós mais queremos é encontrar paz, encontrar esperança, encontrar uma luz em meio à escuridão. E de preferência, que não dure apenas um dia. A boa notícia que eu trago a vocês nessa manhã é que há uma promessa duradoura, é que há uma promessa do Natal, de que há um rei. E quando esse rei chegar, ele colocará em ordem as coisas novamente. Amém? É isso que nós veremos no texto que eu quero meditar com vocês essa manhã. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Um texto tão conhecido,
é nele que meditaremos rapidamente nessa manhã. Isaías capítulo 9, eu quero fazer a leitura com os irmãos do versículo 1 até o 7. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Meus queridos, é impossível não lembrarmos desse texto, especialmente próximo do Natal, principalmente os versículos 6 e 7. Mas eu quero rapidamente trazer o contexto desse texto para nós entendermos o que o profeta Isaías está escrevendo. Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você pode conferir isso no primeiro capítulo do livro, ele já nos traz essa informação. Os dias de Isaías foram dias difíceis. E o profeta, ele profetiza contra a infidelidade do povo, mas também ele traz esperança, a esperança de uma restauração futura. E o que está ocorrendo aqui é que no capítulo 6, nós temos a morte do rei Uzias. E após a sua morte, agora o seu neto, Acás, toma o trono. Porém, está havendo diante de uma possibilidade da invasão da Síria, esse mesmo rei que está dando início ao seu reinado, ele está tremendo de medo. Você pode ver isso no capítulo 7. Então, Deus manda Isaías levar uma mensagem de encorajamento ao rei. E diz a ele: não tenha medo. Entretanto, diante da mensagem de Deus, Acás não ouve o Senhor. Ele se recusa a crer no que Deus falou. E ao invés disso, ele prefere confiar no socorro de um outro povo, a Assíria, ao invés de confiar na palavra de Deus. Então, Isaías fica sabendo de um novo rei. Mediante aquela opressão, eles necessitam de um novo rei. Um rei maior que os demais. Um rei que, ao chegar, vai transformar todas as coisas para o louvor do seu nome. E essa é a mensagem do Natal para você. O rei prometido está chegando. E ele pode transformar radicalmente a sua vida. Você crê nisso? Sabendo disso? Sabendo dessa verdade maravilhosa?
o que esse rei tão prometido trará. O que ele trará? Você está com a sua Bíblia aberta? Gostaria que a gente meditasse nas Escrituras. Isaías está escrevendo 700 anos antes do nascimento de Cristo. Mas ele já tem um vislumbre daquilo que podemos chamar das bênçãos do Natal. Primeiro ponto que eu gostaria de meditar com vocês é que nos primeiros 3 versículos do capítulo 9, nós vemos que o rei prometido trará luz aos que estão em escuridão. Os judeus estavam em escuridão, pois em desespero. Eles foram em busca de místicos, de especialistas, para tentarem resolver as coisas do seu jeito. E eles acabam deixando de lado o Senhor. Como consequência das suas escolhas, você verá isso no capítulo 8, versículos 21 e 22, como consequência, ao invés deles encontrarem luz, eles encontram ainda mais escuridão. É o texto que antecede o que nós lemos, versículos 21 e 22 do capítulo 8, que diz: andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Essas eram as consequências justas das escolhas do povo judeu. E essas consequências também deveriam ser as nossas, não é mesmo? Pois se nós formos sinceros, constantemente nós tentamos resolver a vida da nossa maneira. Tentamos dar um nosso jeitinho para resolver as coisas. Há coisas, de fato, que nós podemos resolver. Que faculdade cursar, com quem casar, que roupa vestir, o que comer. Mas há uma coisa que não pode ser do seu jeito. E você não pode salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Essa é a realidade do Natal. De que a humanidade toda estava morta em seus delitos e pecados. A humanidade toda estava em escuridão, em rebeldia contra Deus. Onde não existia uma luz no fim do túnel. Não havia esperança alguma para a humanidade. A humanidade estava em trevas, em dor e em sofrimento. É por isso que, com o nosso Deus, você está com a sua Bíblia aberta? Com o nosso Deus há sempre um contudo. É assim que Isaías inicia o capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Amém? Porque sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por quê? Versículo 2. Porque o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Que maravilha! Isaías está mostrando que essa luz ela não foi fabricada pelos homens, mas é a luz que vem do próprio Deus. E o profeta está mostrando que não haverá mais escuridão para aqueles que o pertencem, para aqueles que estavam aflitos. Houve grande luz. A luz brilhou. Notem, que interessante o que Isaías está dizendo. Contudo, todavia, porém, vocês foram tirados da escuridão, vocês viram grande luz. E qual é o resultado disso? Versículo 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. É o que você deseja também?
viver, desfrutar de plena alegria? É o seu desejo? É isso que você deseja? Sim. Então você precisa aceitar a realidade do Natal. Qual é ela? Que por causa dos nossos pecados, estamos em escuridão e não temos como produzir luz sozinhos. Havia um abismo entre Deus e o homem, onde somente aquele que é a luz do mundo poderia ligar novamente o homem a Deus. Meus irmãos, o Natal revela a incapacidade humana de salvar a si mesmo. O Natal revela a incapacidade do homem de resolver os seus próprios problemas. O Natal revela a incapacidade de resolvermos os problemas do nosso coração. Pecado. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador. De alguém que viesse a esse mundo, pegasse a minha e a sua culpa e a cravasse na cruz. Jesus, Ele é a verdadeira luz do Natal. Jesus é a luz, a única luz que, quando todas as outras se apagam, Ele permanece a brilhar. Homens, mulheres, sonhos, profissões, amigos, prazeres, todas as coisas se apagam, todas passam, mas apenas a luz verdadeira permanece para sempre. Amém. Segundo ponto, que o rei prometido por Isaías trará, é que esse rei trará libertação. Versículo 4, observe comigo. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. É interessante que Isaías faz uma ilustração de como será essa libertação. E ele diz que no dia da derrota, diz que será como no dia da derrota de Midian. Vocês lembram dessa história? Se vocês desejarem relembrar, vocês poderão em casa abrir o livro de Juízes e ver do capítulo 6 até o 8 essa história. O que ocorre? Resumidamente, o exército de Midian era incontável, era enorme. Porém, o exército de Gideão era pequeno, minúsculo. Não teria possibilidade alguma do exército de Gideão derrotar outro exército. Mas o que acontece? Quem vence a batalha? O exército de Gideão. Por quê? Porque Deus lutou por eles. É assim que acontece. Não é o povo de Deus que se liberta, não é o povo de Deus que se salva, mas é Deus que, pela graça, que salva e liberta o seu povo. Amém? Isso que é verdadeira libertação. Isaías diz então no versículo 5, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Comentaristas entendem que esse ato de colocar fogo nos apetrechos de guerra indica que não havia mais indícios que haveria uma guerra. Não havia mais indícios de uma ameaça de guerra. Por quê? Ou seja, o que isso significa? Ele estava dizendo, vocês não vão lutar. Deus lutará por vocês. E a isso a Bíblia chama de presente, graça. Amém? Meus irmãos, o quão difícil isso é para nós. Quão difícil é deixarmos de querer lutar pelas nossas forças. Na nossa cultura, onde muito é valorizado pelo mérito, pelo esforço, pelo merecimento,
nós nos constrangemos quando recebemos presentes. Principalmente quando não fizemos nada para merecê-lo. Essa é a nossa cultura. Ontem, nós realizamos uma pequena ação aqui na frente da igreja, onde nós entregamos um presente simples, um bombom, uma Bíblia e um cartão. E acredite, alguns que pegavam, automaticamente diziam, quanto é? Quanto eu tenho que pagar? Eles acham essa cultura de merecimento. Eu recebo porque eu fiz algo. Acredite, há muitos cristãos que vivem dessa maneira. Carregam fardos pesados. Simplesmente porque pensam que precisam fazer algo para merecer a sua salvação. Por isso que o presente do Natal nos ofende. É o que escreve o pastor Tim Keller, que nós não lidamos muito bem com presentes. Tem alguns que a gente se ofende. Ou então, nós precisamos engolir o orgulho. Imagina, dá o exemplo, né? Seu esposo, sua esposa, um amigo, decide lhe dar um presente. Você abre aquele presente, é um livro. Você ama livros. Porém, quando você vê o título do livro, é algo mais ou menos assim, Superando o Egoísmo. Como você reagiria? Uma indireta, né? Como você reagiria? Alguns presentes nos humilham. E diz Keller que nenhum nos humilha tanto como o presente do Natal. E ele continua, aceitar o presente de Jesus Cristo requer humildade, porque você está admitindo que você não pode se salvar pelos seus próprios meios. O presente do Natal é que o homem estava tão perdido, tão incapaz de resolver a vida, que Deus escolheu enviar o seu Filho para salvar o que se havia perdido. Amém? Ao olharmos para o Natal, a gente vê a nossa incapacidade. Mas ao olharmos para o Natal, a gente vê a capacidade de Deus de salvar homens que são pecadores e ligá-los novamente ao Pai. Terceiro ponto. Quem é? Pergunto a você, quem é esse rei que trará luz em meio à escuridão? Quem é esse rei que trará paz? Quem é esse rei que trará libertação? Os versículos 6 e 7 nos respondem. Esses versículos são os mais conhecidos e também os mais cantados do capítulo 9. Mas acontece que nem sempre nós nos atentamos a essa mensagem e a sua profundidade. Nós estamos vendo, o profeta Isaías está nos mostrando que o homem necessita de luz, pois ele está em escuridão. O homem está preso, então ele necessita de libertação, ele está preso em seus pecados, morto em seus pecados, e ele necessita de um libertador. Mas quem fará tudo isso? Quem é esse rei prometido? Isaías diz, um menino. Você não acha isso demais? Enquanto que o povo aguardava um rei poderoso, Isaías mostra que quem trará luz, libertação ao seu povo é um menino. Mas não é qualquer menino. É um menino que será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é o rei. Amém? Esse é a luz que brilha na escuridão.
Meus queridos, partindo para o fim, na introdução da pregação, eu falei acerca de uma trégua na guerra, um dia de paz, um dia de luz, mas apenas um dia. Paz, esperança é o que todo ser humano busca, quer seja por meios legítimos ou não. Mas nem todos encontram. Muitas vezes encontram pequenas doses de paz, que podem durar apenas um dia, 2, mas não duram para sempre. O profeta Isaías está falando de uma paz, não apenas que está distante na eternidade, mas ele diz que o Rei prometido nos levará ao seu reino de paz. E aqueles que estão nele viverão a paz agora e eternamente. É isso que está no versículo 7. Ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Preste atenção, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Meus queridos, o menino nasceu, viveu neste mundo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar vivos e mortos. E esse menino que em sua primeira vinda veio em humildade, João descreve que no Apocalipse, que na sua segunda vinda, esse menino, o grande rei, ele virá em majestade e glória, e todos verão. Estamos nesse tempo de espera, e enquanto nós aguardamos, não se esqueça que o cristianismo não é somente uma notícia sobre o amanhã, mas é a realidade de hoje. Nós já desfrutamos da paz de Deus. É claro que talvez ainda não na sua totalidade, mas um dia desfrutaremos eternamente daquele lugar prometido por Cristo. Meus irmãos, o grande Deus veio até nós. E essa é a maravilha do Natal, nos dando luz porque estávamos em trevas, liberdade porque nos encontrávamos em guerra. Minha recomendação a você nesse Natal é: não veja o Natal de longe. Não deixe com que as outras coisas, apesar de maravilhosas, reunir a família, troca de presentes, a janta, não deixe com que essas coisas sejam o principal do Natal. Mas se aproxime do grande Rei. É muito bom recebermos presentes, estarmos com a família reunida, decorar a casa, mas não devemos esquecer que tudo deve apontar para Cristo. Essa é a verdade do Natal. O Filho de Deus veio até nós e nos presenteou com um presente que eu e você não podemos pagar. Quanto custou esse presente? Custou tudo para Deus. Custou a vida do seu Filho. É por isso que nós celebramos, por isso que nós nos reunimos para louvar o grande Rei, porque uma luz brilhou. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós podemos descansar em Ti, porque sabemos que foi o Senhor que interveio na nossa história. Foi o Senhor que veio até nós. E agora nós somos Teus filhos. Nós saímos de um estado de rebelião, de trevas,
e encontramos, na verdade, o Senhor nos encontrou e nos derramou do seu amor e graça, perdoando as nossas ofensas contra um Deus que é santo. Não deixe, Pai, com que nós esqueçamos do verdadeiro significado do Natal, mas que nós possamos celebrar que um dia o Senhor veio a este mundo, se humilhou, morreu por nós, mas que voltará. É nessa verdade que nós ansiamos. Estamos nesse tempo de espera, o aguardando com o coração prostrado perante o Senhor. Não deixe com que a gente queira viver da nossa maneira, achando que podemos nos salvar pelos nossos meios, mas nos humilha diante da beleza da tua salvação. Nos prostre, Pai, de joelhos diante do Rei, diante do menino que nasceu. É a nossa oração. Amém. Amém. Nós queremos, então, agora partir para o nosso último momento desta manhã, que é a consagração do nosso irmão Adrian, querido da comunidade, está aqui convidados, parentes, amigos, para nós participarmos juntos desse momento tão especial. Planejado por Deus, sonhado em algum momento pelo Adrian, a família, pela igreja, que hoje acontece. Então, o Adrian, vou falar um pouquinho do Adrian, né? O Adrian é de família cristã, evangélica, acredito que desde pequeno, de berço, educado no caminho do Senhor. Casou com a Bianca no final de 2017 e logo em seguida eles chegaram aqui na comunidade. Eles começaram a frequentar a igreja aqui no início de 2018. Na metade do ano de 2018, eles entraram para a classe de novos membros, que são 4 encontros, 4 meses, e no final de 2018, então, eles foram recebidos como membros aqui em nossa comunidade, já bastante ativos e participativos na comunidade. No início de 2019, o Adrian aceitou o desafio de ser enviado, apoiado também pela comunidade para começar um seminário teológico que ele fazia em São Paulo, que durou 3 anos e meio, o seminário Martin Bucer. E desde então, ele começou esse seminário, ele tem servido aqui na nossa comunidade e feito estágio de maneira exemplar diante de toda a comunidade, do qual nós somos muito gratos por todos esses anos de serviços prestados. E no final deste ano, então, em outubro desse ano, 2022, o Adrian concluiu o seu curso, a sua formação teológica, no seminário Martin Bucer, e hoje nós queremos fazer a consagração, então, do Adrian aqui na comunidade, para servir, para ser incorporado aí ao ministério pastoral da comunidade e servir. Também vale dizer que o Adrian fez, no ano de 2016, a ITED, que é o curso de introdução, curso básico também da agência missionária Jocum. Mas hoje nós queremos, então, consagrá-lo ao ministério pastoral aqui da Igreja Luterana Fé e Vida. E eu queria, antes de nós passarmos para a oração, falar um pouquinho a respeito disso. Nós vemos esse texto que eu usei aqui no batismo, Mateus 28, 18, 19, nós vemos ali um chamado de Jesus, que a gente pode dizer que é um chamado geral. É um chamado para pregarmos o evangelho, mas é um chamado de todos têm a seguirem o Salvador, a seguirem aquele que é a luz do mundo, aquele que veio trazer luz às nossas tão grandes trevas,
E esse chamado a seguir o Salvador é um chamado de discipulado, e esse é um chamado a todas as pessoas que são encontradas por Cristo. Mas de todos aqueles que seguem a Cristo e são discípulos de Cristo, alguns, não todos são chamados para ser discípulos. Mas alguns, dentro desse grupo e dessa caminhada, tem um chamado que a gente pode chamar, que é um chamado específico, que é o chamado ao ministério da palavra, o ministério pastoral, como diz Efésios 3, 7 e 8. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, aqui está o apóstolo Paulo falando do seu chamado específico para ser um pastor, um apóstolo, um bispo, na obra de Deus. Há um chamado geral, alguns têm um chamado específico, alguns talvez aqui no meio digam, olha, eu também acredito que eu tenha um chamado ao ministério pastoral. Pode ser que sim, pode ser que no nosso meio tem outras pessoas com um chamado específico para servir a Deus nessa área específica na igreja. Mas só o chamado geral e você ter um chamado específico não é suficiente. A palavra de Deus também fala que além de você ter um chamado específico, sentir que você quer servir a Deus nessa área, precisa haver aí uma vontade do Espírito Santo. Precisa haver aí um agir de Deus para que as coisas aconteçam no tempo certo e do modo de Deus, e não de maneira humana. Atos 3, 2 e 3 diz, disse o Espírito Santo, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e enviaram eles. Então, vemos aqui que Paulo, que também tinha um chamado específico, por vontade do Espírito Santo, também essa obra aconteceu, de serem separados para o Evangelho, para o ministério. Então, tem que haver esse tempo certo, essa chamada do Espírito, que é isso que nós acreditamos e vemos, que é o que o Espírito está fazendo aqui na vida do Adrian, na comunidade. E, além disso, a Bíblia também fala para compor todo esse momento de consagração, alguém ao ministério, além de um chamado geral, estar seguindo a Cristo, ser um fiel discípulo, ele precisa ter um chamado específico, uma convicção de que Deus o chama para essa tarefa. Nós temos que perceber que ali há um agir e um mover do Espírito Santo nesse sentido. E uma última coisa muito importante, a igreja precisa testificar todas essas coisas. Porque se a igreja não testifica todas essas coisas, não é uma consagração e um chamado legítimo. A igreja precisa ver a caminhada discipulada, a igreja precisa ver que a pessoa tem um talento, tem dons, tem ofícios para essa caminhada do ministério pastoral. A igreja precisa ver os dons, precisa ver as virtudes que Timóteo, Paulo, Tito vão falar que o presbítero precisa ter, a igreja precisa ver. Então, tudo isso nós também aqui na comunidade vemos e testificamos na vida do Adrian, e esse conjunto todo que compõe a consagração a alguém, de fato, acontece perfeitamente na vida do nosso querido aqui na comunidade. Seu chamado geral, específico, a vontade do Espírito e o consentimento, a aprovação da comunidade que vê nele esse chamado de Deus. Amém? Então, sem mais adelongas, eu queria também convidar o sogro do Adrian, pastor também, o pai do Adrian também, presbítero, por favor, venham aqui na frente, nós queremos orar, consagrar e abençoar o Adrian neste momento. Adrianzão, o Adrian vai se ajoelhar aqui na frente, também convido a igreja para ficar nesse espírito de adoração. E conforme a Bíblia ensina, nós vamos ungir esse óleo separado para esse momento, óleo cerimonial. Vamos abençoá-lo e separá-lo para essa obra, sublime obra, diz Paulo, quem almeja o episcopado. Tem suas dificuldades? Tem. Todo chamado tem suas dificuldades, eles também têm. Mas tem a força, a graça do Espírito que o trouxe até aqui e vai continuar capacitando. E nós, como igreja, porque é a igreja que faz isso, o seminário forma teólogos, o seminário forma pastores, o único lugar que forma pastores é a igreja. Então, nós, como igreja, queremos separar o Adrian para a obra pastoral e do ministério, queremos consagrar a sua vida. Amém? Amém.
que cada um dos meus irmãos aqui fizesse uma oração do lado, eu também faço uma oração final, pode ser? Amém. Pai Santo, te louvamos, Pai, te agradecemos pela alegria, Senhor, que o Senhor nos dá. Junto no Marco, meu querido filho, que o Senhor abençoe, que a sua boa mão continue a conduzi-lo na sua obra, usando grandemente, como o Senhor o tem usado. Usando dele, da Bianca, do Mateus. Que essa chamada, Senhor, seja cada dia realizada pela tua boa mão, pela tua boa direção. Continua a cuidar deles de uma maneira tão gloriosa e especial. Só o Senhor sabe cuidar. Jesus, nos dobramos diante do seu querer, da sua vontade. E abençoamos, Senhor, o Adriano, que eles sejam usados grandemente nas tuas mãos. É o nosso pedido de oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, continuamos na tua presença, louvando e exaltando o teu nome por mais um dia precioso que o Senhor concede a nós. Esse dia, Senhor, está sendo marcado, ó Deus, e foi, Senhor, registrado na tua agenda, Senhor, escrito, Senhor amado, no dia que o Adriano nasceu, Pai, que esse dia aconteceria. Nós não sabíamos, Senhor, a forma, o meio, mas nós entendemos hoje, Senhor, que o Senhor tem os meios, o Senhor tem a forma, e sabemos que o Senhor está agindo, Senhor, nesse momento, nesse ato. Senhor, rogamos que o Senhor venha abençoar, Senhor, o Adriano. Senhor, usar ele poderosamente em suas mãos, que o teu nome seja glorificado através da vida dele, Senhor, que ao ele ministrar a tua palavra, Senhor querido, ele possa sim, ó Deus, colher os frutos da grande ministração do teu santo evangelho. Abençoa ele, Senhor, nesse novo desafio, nesse ministério, o qual, Senhor, ele será, Senhor, nesse momento ungido. Também, Senhor amado, a sua esposa, seu filhinho, Senhor amado, cobre-os com o teu sangue, Senhor, orientando, guiando, capacitando, Deus, e que essa igreja seja abençoada, Deus, através da vida dos teus filhos. Nós oramos crendo, Senhor, no agir do Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Adriano, na autoridade a mim dada como ministro de Cristo, eu te consagro para a obra do ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nós queremos abençoar, Senhor, a vida do teu filho, que haja um derramar poderoso do Senhor sobre a vida dele. Deus, como vemos na vida de José, que tudo que ele fazia e tudo que ele botava a mão, Deus, ele era bem sucedido, que assim seja também a vida do Adriano, assim seja o ministério pastoral, Deus, a família pastoral, que o Senhor derrame graça, Senhor, unção, Deus, sabedoria, entendimento, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja com ele momento a momento, todos os dias, Deus, abençoando, ajudando o Senhor a crescer, a avançar, a progredir, Senhor, nessa chamada, a perseverar e a glorificar o Senhor, Deus, em tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Nós, como igreja, Deus, o abençoamos, Senhor, como na representação do presbitério, da comunidade, nós, Deus, o separamos para esse ministério, nos alegramos com a sua vida e com a sua família, Deus, e que ele possa frutificar poderosamente, Deus, nesse local, nesta cidade e no mundo, conforme o Senhor tem chamado, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Nós queremos também chamar a Bianca e o Mateus. O Adriano está sendo consagrado, mas há toda uma família envolvida nesse ministério.
Amém? Eu queria chamar o Gilmar para abençoar a família toda agora, pastores aqui na comunidade. Aqui na comunidade nós adotamos um sistema de presbitério. Não tem o pastor titular, o pastor auxiliar, somos pastores iguais aqui na comunidade. Senhor Jesus, nós queremos te entregar esta família em tuas mãos, o Adrian, Senhor, que ele já tem frutificado aqui na nossa comunidade, tem nos dado alegria da sua presença, Senhor, e também tem nos trazido uma palavra serena, que vem de ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu os abençoe, os agracie e que ele nunca perca a fé, que ele possa ser abraçado pela comunidade, que nós possamos todos os dias estar orando para que ele venha trazer a tua palavra e que essa igreja, Senhor, que foi plantada aqui em Passo Fundo possa crescer de acordo com o teu querer. No mais, tudo que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 O Alex está convidando todos para irem na Chicos depois do almoço. Cada um paga o seu e ajude a pagar o dele. Irmãos, caminhamos aqui para o fim do nosso tempo de culto. Obrigado pela sua vinda, todos os convidados, parentes e amigos, pessoal da comunidade. Deus abençoe. Essa aqui é uma igreja de Cristo. Está a porta aberta sempre, quando vocês quiserem vir nos visitar. Então, queremos fazer uma última oração para encerrarmos esse momento. Vamos orar? Senhor Deus, com alegria chegamos ao fim de mais um culto, e é uma alegria nos reunirmos como família, igreja, amigos que amam o Senhor, que estão nessa caminhada, seguindo a Cristo. Deus, é uma alegria nos reunirmos e chegamos ao fim de mais um culto e pedimos a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre os irmãos, dando a eles, Deus, um restante de domingo, Deus, especial, abençoado, dando uma semana também abençoada. Pedimos que o Senhor livre de todo mal e prospere o caminho dos meus irmãos. Abençoe eles, Senhor, na atividade como cristão, Deus, de pregarmos o Evangelho, que sejam testemunhas de Cristo eficazes. Abençoe as oportunidades, Deus, que possamos aproveitar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida dos irmãos, a família, instante a instante dessa semana, até nos vermos novamente, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, queridos, não esqueçam, aqui para ajudar. Deus abençoe, abrace a pessoa que está do seu lado, dá aí o parabéns à família que batizou a Alice, o Adrian, tirem as fotos, amém? Vão em paz.